Olá, gente. Hoje é dia 3 de janeiro, primeira gravação de podcast do ano. E eu estou aqui com o prazer grande de ter a Keila Carvalho comigo. Tudo certinho por aí, Keila? Oi, Marcelo, tudo bem e você? Tudo ótimo. Obrigado por você tirar um pouco do seu tempo de sábado aí para conversar comigo. Não, Keila, imagina, eu que agradeço aí o convite aí, a oportunidade. um prazer. Keila, o que você faz hoje? Qual é o teu cargo hoje? Legal. Hoje eu sou coordenadora de qualidade de software, né, numa multinacional brasileira, e atuo gerenciando pessoas para o desenvolvimento ali de sistema operacional Android, com foco no desenvolvimento da integração de hardware. Bacana, bacana demais. Vamos voltar no tempo aqui. Como é que tecnologia, como é que computação apareceram na sua vida? Cara, então, tudo começou ali com muito interesse na área de celulares, né? Acho que na época eu sou do interior, de Uhum, Pernambuco, né, vim do interior do estado. Na época a tecnologia não era uma coisa muito acessível, mas eu sempre tive interesse ali por coisas novas que estavam surgindo no mercado. Então certo. comecei a ter interesse por celular. Na época eram feature phones, né, eram dispositivos ali sem muitos recursos de software, mas eu lembro que eu sempre tive muito interesse ali, curiosidade para saber como as coisas funcionavam por trás, né? Então eu tinha meu celular ali na época e eu abria para saber como as coisas funcionavam. Não só o meu, mas também às vezes do meu pai ou da minha mãe. Eu queria tentar entender ali como é que aquelas peças funcionavam, o que, é que eu tinha que fazer ali para fazer, às vezes, funcionar melhor se tivesse quebrado ou não. Então, tudo começou assim. Bacana demais. E como é que foi? Você teve alguma exposição à tecnologia no teu ensino básico, ensino médio? Como é que foi isso, assim? Ou não teve? Muito pouco, assim, muito Hum, pouco, mas principalmente em feiras, né? De vez em certo. quando tinha alguns eventos ali relacionados à tecnologia, e nesses eventos era onde eu conseguia ter mais exposição e mais interesse, mas do ensino básico mesmo, da escola, não, muito pouco, era bem raro. Certo. E você, em determinado momento, você foi para a faculdade, acho que você foi para a Universidade de Pernambuco, né? E acho que você fez graduação em Engenharia Elétrica e Telecomunicações, não é isso? Isso, exato, exatamente. Como é que foi essa escolha do tema da universidade? Conta um pouco pra gente, hein? Então, como desde criança eu tinha interesse, muito interesse ali por Uhum. celular, por saber como as coisas funcionavam por trás. Então, eu lembro que eu tinha muita afinidade também com matemática, né, com exatas, matemática, Certo. física. Então, eu queria fazer algo relacionado a exatas, né? Eu só não sabia muito o quê. Então, na época, eu fiz duas graduações. Eu tentei fazer, né, duas graduações. Foi economia na Uhum. Universidade Federal de Pernambuco. Na época, eu fui aprovada no vestibular. E aí, eu fiz engenharia. Ia tentar alguma engenharia, mas não sabia qual exatamente. E aí, quando eu vi Certo. esse nome, engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações, e eu já gostava muito de telefone, né, de celular, de transmissão de dados, então eu falei, cara, eu gosto muito de matemática, né? Queria já fazer algo na área de exatas. Pensei, telecomunicações tem tudo a ver com o desenvolvimento de smartphones, que na época, desde criança ou adolescente, eu tinha muito interesse, né? Então, na época, eu falei, cara, eu acho que esse curso é um curso que tem tudo a ver comigo e até em termos de futuro, né? Eu sempre fui uma pessoa que pensava muito a longo prazo. Certo. Na época, a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, nem essa popularização que a gente tem hoje, né? Principalmente no Brasil. Né? Você que está no Canadá, talvez aí o cenário seja um pouco diferente, né? Mas aqui no Brasil, na época, as coisas não eram tão acessíveis, não eram tão popularizadas. Mas eu pensei, cara, hoje não é, mas talvez daqui a 10, 15 anos pode ser que seja, e é a minha chance de tentar algo que tenha mais futuro, né? Certo. Financeiramente falando, em termos de desenvolvimento de carreira. Então, na época, foi até minha opção, né? Fiz as duas faculdades, tentei os dois vestibulares e passei nos dois. Na época, eu fiquei bem indecisa. Cara, eu faço economia, porque eu gosto de finanças, né? Gosto muito de Uhum. matemática, números, ou vou para engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações. E aí, por ter afinidade com essa área e pensar muito a longo prazo, no futuro, então eu optei por seguir engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações. Bacana, bacana demais. E como é que foi o estudo? Como é que foi o aprendizado? Como é que foi a experiência de estudar engenharia elétrica e telecomunicações na Universidade de Pernambuco? Conta pra gente. Foi bem desafiador no começo, porque
o curso de engenharia, principalmente nos 2 primeiros anos, que a gente chama de ciclo básico, ele não é um curso muito pragmático. Ele não é um curso muito prático, né? Ele é um curso muito teórico, onde você aprende ali desde cálculo, geometria avançada, até ondas eletromagnéticas mais avançadas possíveis, e você não vê muita prática naquilo que você está fazendo, né? Você não vê muita aplicabilidade. Pô, eu estou estudando isso aqui na teoria, mas o que é que eu vou usar isso na prática? Como é que eu vou usar isso, de fato, para desenvolver um produto, né? Criar novas tecnologias, sabe? Então, no começo da faculdade, foi muito desafiador de associar o que aquela teoria ia fazer sentido para mim no futuro, na prática, sabe? Então, no começo foi bem desafiador, nos 2 primeiros anos. Depois que eu terminei o ciclo básico, né, da engenharia ali, que foi para o ciclo profissional, as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido. E como eu sou uma pessoa muito objetiva e pragmática, então eu comecei o quanto antes a fazer estágio, né? E meu primeiro estágio ali foi na área de televisão. Então eu pude ali começar a associar um pouco do que eu estava vendo na faculdade com a prática, né? Então eu queria... Assim, meu primeiro estágio foi na Globo Nordeste. A Globo tem uma afiliada lá em Olinda, né? Acho que deve ser em Olinda ainda, que é região metropolitana do Recife. Então, eu fiz estágio lá, foi meu primeiro estágio, um estágio bem legal, e aí eu pude, de fato, né, colocar algumas coisas em prática do que eu estava aprendendo na universidade. Super legal. E você, como é que foi esse processo de conseguir o estágio? Porque, em geral, no grupo lá dos programadores, a gente tem várias pessoas em faculdade, vira e mexe aparece alguém, pô, tô procurando estágio e tal. Como é que foi esse processo de você achar esse estágio e conseguir? Como é que foi o processo de seleção? Pode contar um pouquinho pra gente? Posso sim. Na época, era bem difícil conseguir estágio, porque não tinha muitas oportunidades na área de telecomunicação, especificamente em Recife, mas a Globo, ela tinha um programa nacional de estágio, assim como tem hoje, né? Até hoje existe esse programa nacional de estágio, né? Onde você se inscreve e aí participa por várias etapas, né? Desde prova técnica, dinâmica de grupo, entrevista com a gestão, apresentação. Então, teve alguns desafios ali, né? Algumas fases, algumas etapas, que eu tentei fazer o melhor que eu podia, né? Em cada uma dessas etapas, e tentar mostrar o porquê que eu queria tanto fazer aquele estágio. E eu lembro que, na época, uma coisa que foi muito levada em conta é que eu dei o meu melhor em cada etapa que estava sendo feita ali. Eu pensei, cara, é uma oportunidade única, né? Vai ser meu primeiro estágio numa empresa de nome nacional, né, de um peso muito renomado, que é a Globo. Eu me dediquei muito em cada etapa, e aí eu consegui. Na época eu lembro que tinha muitas pessoas tentando comigo também, né, a concorrência era muito alta, e era só uma vaga. Então, acho que o que eu tentei fazer foi isso, me dedicar como se fosse uma oportunidade única, né, e foi isso que fez dar certo. Bacana, E uma bacana coisa demais. que eu queria deixar claro até, Marcelo, para as pessoas, para os estagiários, né, que hoje eu contrato estagiários, né, também. Então, tem pessoas que acham, cara, tem que ter experiência para ter estágio, eu tenho que ter feito alguma coisa antes prévia. E não precisa. Exato. Não precisa necessariamente um emprego, né? Ou um outro estágio. Eu acho que o principal é você demonstrar que outras coisas que você fez na sua vida, seja na faculdade, fora da faculdade, e habilidades que você tem vão ser úteis para aquela empresa, mas não necessariamente experiência prévia. É bacana que você esclareça isso também, porque certamente é uma dúvida que as pessoas têm, e o que a gente vê algumas vezes também infelizmente, algumas empresas menos sérias, eu diria, né? Elas usam o estágio como uma forma de baixar o custo da mão de obra, né? Então, elas exigem uma experiência e pagam um valor ridículo para as pessoas, né? Então, existe essa situação, mas eu acho que isso é uma exceção e não a maioria, né? E é bacana ver cada vez mais empresas sérias, como o seu caso e outros aqui, realmente ajudando as pessoas que vão fazer um estágio terem a sua primeira experiência, né? Poder ter aquela oportunidade de trabalhar com profissionais da área que vão passar conhecimento para eles, né? E vão preparar essas pessoas para o próximo passo na carreira. Isso é bacana demais. Voltando um pouquinho na universidade aqui, como é que era a parte de laboratório? Eles usavam equipamento, eu não sei, Arduino? Como é que você, em cima da parte de eletrônica, como é que era um laboratório dentro da universidade? Você pode contar um pouco para a gente? Posso sim. Eu tive uma base bem boa de laboratório, principalmente eletrônica analógica e digital ali. A gente tinha, sim, uma estrutura razoável, né? Principalmente
na área de eletrônica, né, para conseguir fazer na prática, né, montagem de alguns circuitos, conseguir sim fazer pequenos projetos, né, com microcontroladores e microprocessadores, que a gente conseguia colocar, ver a teoria e sim colocar em prática. Por exemplo, queria controlar um sensor para uma horta, por exemplo, de temperatura, para saber se a temperatura está muito alta ou muito baixa, e a partir do momento que aquela temperatura fosse mais alta, o sensor ia ser acionado, né, e aí eu ia conseguir uma irrigação. Isso é só um exemplo, sabe? Então, a gente tinha, sim, um laboratório razoável e projetos que a gente conseguia colocar em prática usando microcontroladores e microprocessadores. Na época, eu lembro que eu tive que aprender Assembly para fazer isso, foi bem desafiador também. Aqui isso tem alguns anos, né? Hoje devem usar uma linguagem mais moderna, né? Mas na época eu tive que programar em Assembly para conseguir fazer alguns projetos. Bacana, bacana demais, cara. E conta pra gente um pouco mais como é que foi o estágio. Você chegou na Globo, você vai fazer o estágio, como é que foi essa experiência do estágio para você? Como é que foi o aprendizado e trabalhar com... Hoje você está do lado de lá, hoje você está contratando pessoas, né? E naquela época você foi contratado e teve a oportunidade de trabalhar com um profissional de uma empresa séria como a Globo. Conta um pouquinho dessa experiência, como é que foi isso para você? Cara, foi bem interessante ali, foi meu primeiro contato com o mundo corporativo, que é uma coisa que eu diria para quem está começando, tentar entender como funciona o mundo corporativo. Então, eu tive que tentar... É uma empresa com muitas hierarquias, né? Você pode imaginar, Total, né? claro. Então, eu tinha que aprender a lidar, né, com essas hierarquias, entender como funciona, lidar também com vários outros setores, jornalistas, por exemplo, né, também. Então, desde a área da engenharia / tecnologia, né, como era chamado esse setor, até setores também, que é o produto da empresa hoje, da Globo. Então, eu tive que aprender como funciona o mundo corporativo, e também lidar com várias coisas, né, relacionadas a deadlines, budget de projeto. O engenheiro, hoje, ele não é só o técnico. O técnico, ele é a parte super importante, essencial, ele é o core, né? Mas existe também toda uma estrutura de projetos, né? Tem que lidar com prazos, tem que lidar com budget, você tem que lidar também com trabalho em equipe, então habilidades de comunicação, de apresentação, de oratória, super importante, tá? Então, eu diria que a Globo, ela me deu essa base, não só para a área técnica de TV, de aprender como é que funciona a modulação, ondas, mas também me deu uma base ali em termos de mundo corporativo, de projetos como um todo, sabe? Bacana demais, né? E bacana que você teve essa oportunidade aí de entrar logo para uma empresa bacana como a Globo, né? E com profissionais sérios aí que foi te passando conhecimento, deve ter sido uma experiência muito, muito legal. E como é que a vida evoluiu depois da Globo? Você foi para... Eu vi aqui no teu LinkedIn que você fez estágio ou emprego no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco? Então, eu sempre, como eu te falei no começo da entrevista, né, eu sempre tive essa vontade de trabalhar com celular, né? Certo. Então, antes do meu estágio terminar ali na Globo, né, na época era um ano de estágio de contrato, mas até tinha possibilidade de renovação, de ampliação. Mas eu sempre tive muito essa vontade de trabalhar com smartphones. Então, na época, eu tinha um colega da faculdade e surgiu um projeto da Samsung, uma parceria ali da Samsung com o centro da Universidade Federal de Pernambuco, que é o SIM, ali, que é uma referência hoje mundial, né, de tecnologia. Então, esse colega meu que já estava estagiando nesse centro da Samsung em Recife, ele me convidou, ele falou, olha, eu estou sendo contratado, né, pela Samsung, e vai abrir uma vaga de estágio, você tem interesse? Você que já está na Globo, já tem uma experiência legal, né, aqui é muito bom também, e como eu tinha muito essa vontade de trabalhar com Android, de trabalhar com smartphones, né, apesar de TV também ter muitas oportunidades de ser uma área legal, mas meu sonho sempre foi trabalhar na área de telefonia, né? Sempre foi meu objetivo desde o começo, antes de entrar na universidade. Então, eu decidi mudar de área. Então, TV ele é um pouco mais nichado, né? Hoje a gente só tem, assim, de referência muito a Globo, e desde a época já se falava que a TV estava caindo, né? No sentido de, poxa, a gente está no auge, mas não se sabe o futuro da TV. Desde aquela época já discutia isso. E já o smartphone não, estava começando, né? Então, a tecnologia que estava começando a ficar popular. Então, eu decidi fazer essa troca de empresa e de carreira. Muito pela minha vontade desde o início e também pensando no futuro, né? Eu fiz essa troca. Então, eu iniciei lá o estágio na área de smartphones e sistema operacional Android, focado em telecomunicações, e foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha carreira aí, tá? Sensacional. E isso você estava trabalhando na Samsung ou você trabalhando na Universidade Federal de Pernambuco? Era um projeto da Samsung,
A Samsung investia diretamente. Certo. Assim, não sei se você sabe como funciona o setor de P&D aqui no Brasil, né? A empresa ela tinha que investir em uma universidade, criava-se um centro dentro dessa universidade, Certo. e se chamava Projeto Samsung. Então, era um projeto da Uhum. Samsung dentro da universidade. O nosso Certo. contrato nem era da universidade, nem era pela Samsung, era pela FAD, Certo. é um instituto. Esse instituto era responsável pelo nosso contrato de trabalho, mas Entendi. hierarquicamente a gente respondia totalmente para a Samsung, não tinha nenhum tipo de tratamento com a universidade. A gente Entendi. usava o espaço da universidade, mas em termos de projetos, em termos de feedback, todo investimento vinha da Samsung. São os chamados convênios, né? Tem os acordos entre as instituições, no final das contas. Entendi. Bacana demais isso. E aí, como é que foi essa experiência, no geral, para você? Como é que foi? O que você aprendeu nessa época aí? Cara, aí foi fantástico, porque eu tive acesso à tecnologia internacional. Eu saí de uma empresa multinacional de TV, né, Certo. local, que era a filial da Globo, Globo Nordeste, em Recife. Uhum. E aí eu fui para um âmbito mais global, a nível mundial. Certo. Os smartphones que a gente desenvolvia e testava não era só focado no mercado brasileiro, era focado mesmo América Latina. Mercado internacional. Isso, exatamente. Já era mais focado no mercado internacional. Na época, eu trabalhava com desenvolvimento ali de sistema operacional Android, a integração do Android com o modem, né? Toda a parte de comunicação que o modem do Android faz com as operadoras de telefonia móvel. Então, existe uma série de protocolos e regras que eles precisam ser obedecidos ali pelo 3GPP, que é uma instituição mundial que cuida dessas normas, né? Para todo mundo se conversar, o seu celular conversar com o meu, o seu celular conversar com sua operadora, o meu conversar com a minha operadora, e elas se conversarem entre si, todo mundo tem que seguir esses regimentos, essas regras. E eu era responsável por essas validações, garantir que os celulares da Samsung estavam seguindo essas regras, esses protocolos. Bacana demais, cara. E eventualmente você foi para TIM, não é isso? Isso, exatamente. Eu passei quase 2 anos ali no projeto da Samsung, mas por ser um projeto e não ser dentro da própria empresa, o projeto estava em processo de tipo, vamos continuar aqui em Recife, não vamos. Meu time especificamente que cuidava dessa parte de protocolos ainda era um pouco incerto se ia continuar em Recife ou não. Na época, a Samsung tinha vários centros pelo Brasil inteiro. Um centro em Manaus, um centro em Campinas, né, que era onde a gente conversava. Então, por conta disso, né, dessa incerteza também, até da minha efetivação, abri o processo seletivo na operadora TIM, que tinha muita relação com o que eu fazia na Samsung, né? Só que, basicamente, antes eu olhava do lado do celular. Eu olhava se o celular estava obedecendo as regras das operadoras. E aí, na TIM, eu iria olhar se a operadora estava conversando corretamente com os celulares. Então, eram áreas que se complementavam, sabe? Bacana demais. Então, você foi lidar com todos esses protocolos que você usava aí, eu validava do lado da Samsung, mas do lado da operadora propriamente dito, para assegurar que a operadora estava seguindo os padrões internacionais de comunicação e de telefonia celular. Bacana. Exatamente isso. E cuidar da qualidade, né? Eu sempre tive esse viés muito... Sou uma pessoa muito crítica, normalmente, ali, né? Para que tudo funcione muito bem, tudo corretamente. Então, do lado da operadora, eu tentava garantir que a qualidade ali para os usuários, né, estava perfeitamente funcionando. Perfeito. E conta pra gente um pouco, obviamente, o que você puder compartilhar, que não seja segredo, coisa do gênero. Entendo que esses protocolos, o que está sendo, que basicamente, se você tem um celular, ainda é um hardware, né? Você tem lá os controladores, o que seja, que estão executando, no final das contas, seja código em microcódigo, assembly, o que seja, mas você tem que estar validando, você tem que estar criando rotinas de teste para assegurar que isso está funcionando, né? Conta para a gente um pouquinho sobre qual a tecnologia que é usada nisso e como é que esses testes são executados. Legal, muito boa a sua pergunta aí, tá, Marcelo? Acho que deve ser a curiosidade de muitas pessoas, né? Então, você tem uma gama de opções hoje no mercado, né? Você tem alguns simuladores de grandes fabricantes, como a Keysight, que era a fabricante que eu usava, e esses simuladores, eles conseguem emular uma operadora. Antes de você colocar na prática, tem um ambiente de homologação. Perfeito. Antes de ir para o ambiente de produção, você tem um ambiente ali que você consegue testar antes de fazer esse envio, né? Então, hoje você tem vários fabricantes no mercado, né?
Então, você tem a Keysight, você tem a Rode, você tem a Hitson, você tem vários fabricantes. Então, através desses emuladores ali, ele te dá um hardware para simular antenas de telefonia móvel, e você consegue desenvolver scripts em Python, em C, em C++, para conseguir conversar com esses emuladores e fazer o sistema de protocolo e conversação que você quiser. Você pode simular chamadas, throughput de upload, download, em diversas tecnologias, 4G, 5G, 3G, e fazer suas rotinas de teste através de um script. Os próprios simuladores dessas marcas que eu comentei, eles têm frameworks também, com linguagens próprias, que você também pode usar para desenvolver. Bacana. Ou seja, você cria um pipeline, possivelmente, e você tem lá esse ferramental, você tem esse framework, esse simulador, tipo um mock, né? Você cria até um mock do que é o teu ambiente, você tem o teu protocolo, que, sei lá, Samsung criou, ou a TIM criou, e você tem um pipeline que vai executando esses testes em cima desses protocolos e identificando potenciais problemas. É isso? Sumarizei. Perfeito. Exatamente Perfeito. isso. E a partir do momento que essas rotinas de teste são executadas, né, você consegue identificar, cara, esse protocolo aqui não está correto, né? Essa ligação foi encerrada antes do tempo. Por que caiu? Qual foi a causa raiz que pode ter causado esse possível drop call? Sabe? Então, você tem ali um tipo de troubleshoot ali que você faz para entender o que aconteceu, um log que você analisa, e aí até direcionar o time de desenvolvimento de software para que eles corrijam ali aquele sistema operacional de uma forma assertiva para que aquele problema não ocorra novamente. Perfeito. E bacana demais isso, né? Você está aí testando essa tecnologia e, eventualmente, você foi de volta para a Samsung, não é isso? Isso, exatamente isso, tá? E gostava muito ali, né, de trabalhar com uma operadora, mas eu sempre gostei muito da área de celular. Certo. E aí, uma das minhas colegas, na época, que estagiou comigo lá no programa da Samsung na Universidade Federal de Pernambuco, ela foi para Manaus na época. Como a Samsung tinha um instituto muito grande lá em Manaus, até hoje tem, que é o CIDIA, um instituto bem famoso, conhecido lá em Manaus. Então, ela foi para lá na época e ela me convidou. Ela falou, olha, tô aqui, tá legal, né? Tem o desafio de mudar de cidade, de ter que mudar de estado, né? Ter que ir para Manaus. Mas uma empresa muito boa, estrutura legal para a gente ir. E na época, como eu trabalhava com projetos em operadora, então tinha um tempo para iniciar e um tempo para finalizar, então eu falei, cara, aqui em Recife, né, também não tinha muito para onde expandir, para onde crescer. Então, tinha suas limitações regionais e locais, sabe? Em Manaus é um polo, hoje, de tecnologia, até pelos investimentos de P&D que se tem em Manaus, né? Um lugar que as empresas, eu diria, do Brasil e do mundo inteiro investem, sabe? Então, eu decidi fazer essa mudança. E a área que eu ia trabalhar lá era muito parecida com a área que eu fazia tanto na época do estágio, quanto na época que eu fui engenheira para a TIM. Né? Eu fiquei um ano ainda como engenheira da TIM, fazendo suporte ali para a qualidade. Então, eu iria continuar na carreira ali de desenvolvimento de smartphones, focado ali no sistema operacional Android para troubleshoot. Bacana demais. E como é que foi mudar para Manaus? Como é que foi sair de Recife? Quer dizer, você estava aí em Recife, assumo que você estava perto da sua família, dos seus amigos, das coisas que você conhecia, da comida de Recife, o que seja, você foi mudar em Manaus. Tudo bem que não é outro país, mas é longe, né? Não é do lado, né? E não é que você pega um carro e passa o fim de semana em Recife, né? É longe. Então, como é que foi essa mudança para você? Como é que foi essa adaptação, essa vida nova? Não só o trabalho propriamente dito, mas o social, essa mudança de contexto de vida para você? Olha, eu diria que foi uma mudança bem desafiadora pela distância, como você comentou, né? Mas, ao mesmo tempo, foi algo muito empolgante para mim. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de coisas novas ali, né? De mudanças, de aprender coisas novas. Então, para mim, foi um desafio muito positivo, eu diria. Não só pela vida profissional, mas também pela vida pessoal. Porque em Manaus tem uma das melhores gastronomias do Brasil, talvez do mundo, eu diria até, tá? Então, tem coisas ali que tem muita coisa a ser explorada, vamos dizer. As pessoas também, a cultura local, ela é uma cultura bem interessante, as pessoas são muito amigáveis. Eu me senti, às vezes, numa cidade universitária, porque tinha muita gente de fora,
muita gente recém-formada que estava indo para lá a trabalho, muitas empresas do mundo inteiro lá. Então, cara, foi bem legal do ponto de vista pessoal. Legal. Eu estava indo com um viés muito profissional para trabalhar, para desenvolver, para carreira, para crescer. Mas a vida pessoal me surpreendeu muito também, o quanto foi agregador para a minha vida pessoal. Apesar de ter os contras também, nem tudo são flores, né? Eu acho que a cidade tem alguns pontos contras ali de infraestrutura, de distância também, que deixam um pouco a desejar. Mas eu acho que foi uma experiência muito mais positiva, pessoalmente, do que negativa. Bacana demais. E o calor? Muito quente? Sim, muito quente, né? Mas como eu vinha de Recife, né? Eu já não gostava muito de calor em Recife, assim, mas... Não teve tanta variação, teve? Teve um pouco, porque Recife ainda tem praia, tem litoral, é um pouco diferente. Manaus, né, além de ser quente, é muito úmido. Então teve esse desafio aí do clima, assim, tá? Foi bem desafiador. Entendo, sim. E o trabalho na Samsung? Conta um pouquinho pra gente como é que era o trabalho lá na Samsung. Cara, acho que foi a experiência mais, eu diria, assim, a partir de antes, né, do que eu vivi ali, a partir que eu fui para a Samsung, eu tive uma mistura ali de mundo corporativo, mas também de acesso a tecnologias muito avançadas, né? Porque eu fui para um time chamado Planet na época, que era um time focado em protocolo. Então, agora, eu só olhava para desenvolvimento de protocolo, só olhava para as falhas de protocolo da América Latina inteira. E, além disso, eu só ia estudar tecnologias novas que estavam surgindo. Tudo que era legado, 2G, 3G, 4G na época, eu não ia mais estar olhando para eles. Eu ia olhar agora para o que fosse surgir de novo no mercado. Na época, se falava muito em VoLTE, que é voz via LTE e Wi-Fi, né? Se falava um pouco já também do 5G. Então, eu comecei a estudar MIMO também, que é uma tecnologia 4x4 ali para ter o throughput ainda mais avançado. Então, eu fui trabalhar com o que mais tinha de promissão no mundo de telecomunicações. E aí eu tive a oportunidade de ir para a Coreia, conhecer o HQ. Sensacional. E aí foi uma experiência incrível, tá, Marcelo? E aí eu pude participar, o meu time fez um encontro ali de tudo de telecomunicações que estava sendo estudado e desenvolvido no mundo inteiro, por todas as séries da Samsung, no mundo inteiro. E esse encontro foi para debater o que vinha para o futuro, sabe? O que é que a gente estava estudando para ser implementado no futuro. Então, assim, eu tive acesso à tecnologia de ponta, assim. Tudo que você imagina de tecnologia nova, em mundo, claro, no mundo de protocolo, no mundo de telecomunicações, eu tive acesso para conseguir estudar no BIT. Era uma atividade muito técnica, tá? Diferente de outras atribuições que eu já tive, né? Que era um pouco, você trabalha um pouco de projetos e também na área técnica. Dessa vez, não. Era 100% técnico, né? Um trabalho muito analítico. Análise de protocolo e de log, puramente ali pensando em como desenvolver e corrigir problemas que podem surgir no futuro com essas novas tecnologias. Certo. E quando você fala protocolo, acho que é importante a gente falar para a audiência aqui, você está falando de protocolo de comunicação, né? E você está lidando com comunicação entre aparelho celular, né, o rádio, e estação rádio base, né, o que está lá fazendo aquela comunicação da rede celular funcionar, né? E conta pra gente como é que foi ir à Coreia, como é que foi essa experiência? Foi a tua primeira viagem internacional ou você já tinha saído do Brasil? Como é que foi isso? Não, eu já tinha saído do Brasil antes, mas nunca para a Ásia, e nem nunca imaginei para a Ásia, tá? Eu acho que, assim, eu já tinha viajado antes para o Chile e para os Estados Unidos, né? Mas você ainda está na América, né? América Latina ali e América do Norte. Mas ir para a Ásia, primeiro eu começar pelo tempo do voo, né? Aí já é uma viagem por si só, ali foram quase 40 horas de viagem, né? Uma viagem bem longa. E aí você tem também o contato da cultura. A cultura coreana já é uma cultura extremamente hierárquica, né? Eu já tinha contato com alguns coreanos na Samsung em Manaus, porque alguns ficavam lá, né? Inclusive, a minha gestão na época, eu respondia diretamente para uma coreana na época, né? Então, assim, eu já aprendi a lidar, como é que funciona a hierarquia. Então, é uma cultura com muita hierarquia, muito respeito. Então, tem essa mudança, diferente do Brasil, né? Uma cultura mais direta também, que você tem que ser um pouco mais objetivo no que você vai responder. Então, eu já estava um pouco habituada. Mas quando eu fui para a Coreia lá e vivenciar isso, né? Então, foi uma experiência, de fato, bem gratificante, né? Gastronomicamente também, que é bem diferente, né? Certo. E também culturalmente, né? Uma cultura de muito respeito, as pessoas são mais reservadas, mas, ao mesmo tempo, também muito educadas.
Então, foi uma experiência bem legal. A cidade extremamente organizada, né? Na época, eu fui para Suwon, uma cidade muito limpa, muito organizada. A Samsung lá, ela tem uma cidade, né? Eles chamam de cidade digital da Samsung. Então, é enorme, assim, sabe? Eu acho que não teria nada para comparar aqui no Brasil como referência que eu tenha conhecido, né? Para conseguir comparar o tamanho da Samsung na Coreia, né? Em Suwon. Então, cara, foi uma experiência muito, muito gratificante aí, né? Muito impressionante, assim, na época, quando eu fui para lá. É bacana, né? Samsung, acho que se não for a maior empresa da Coreia, é uma das maiores empresas da Coreia, né? Junto com certamente. E uma curiosidade, tá? É que a Samsung lá, ela não desenvolve só smartphones e elétrons que a gente conhece aqui, né? A Samsung lá, ela faz, na época, né? Ela fazia carros, faziam outras coisas ali que na época nem eram comercializadas no Brasil. Perfeito, perfeito. E já tem carro da Samsung no Brasil? Não, né? Pelo menos eu não conheço. Cara, não que eu conheça, assim. Na época, eu não sei se era o carro em si que eles faziam como um todo, ou se era uma parte do carro que levava a marca da Samsung, sabe? Mas, assim, lá é como se a Samsung fosse, de fato, como você está falando. Tipo, é quase a camisa do Brasil ali, só que para a Coreia, sabe? Sim. E como é que foi a mudança da Samsung para positivo? Como é que foi como é que a positivo apareceu na sua vida? Então, eu já estava em Manaus há 2 anos, né? Estava gostando muito da experiência de trabalhar lá, mas a distância estava pesando um pouco ali da família, estava pesando um pouco, e também por Manaus ser uma cidade isolada, que hoje você só sai de ou avião ou barco, salve algumas exceções, né? Algumas cidades ali que você consegue ainda pegar um carro, mas é uma cidade distante, isolada, né? E estava pesando um pouco ali a família também, né? Um pouco distante da família, um pouco difícil também algumas questões de infra. E a minha família, uma parte da minha família já morava aqui em Curitiba, né, há alguns anos. Então, eu estava pensando um pouco sobre a possibilidade de vir morar aqui em Curitiba. E aí, por coincidência, né, um dos colegas em Manaus, ele estava da Samsung, ele foi para a MediaTek, né, a MediaTek de chipset mesmo, ali, de processador. Ele saiu da Samsung na época e foi trabalhar para a MediaTek. E aí, na época, a gente manteve relações de contato, né, de network. E aí ele falou assim, ó, Keila, tá aparecendo, eu tô trabalhando aqui como ele era TAM da MediaTek, né, eu sou representante aqui da MediaTek, eu faço contato com muitos fabricantes, muitos OEMs, e apareceu aqui uma oportunidade na Positivo Tecnologia, na sua área, na área de telecomunicações, de testes, de análise de problemas. E eu acho que tem tudo a ver com o seu perfil. Você não tem interesse de vir para cá? Daí eu li a descrição da vaga na época e eu falei, cara, é tudo, assim, isso nunca aconteceu antes, tá? E nem sei se um dia voltaria a acontecer. Mas normalmente, quando a gente vê a descrição de uma vaga, a gente sempre tem alguma coisa que a gente não tem, né? Normalmente. Claro. Sempre tem alguma coisa que fica faltando ali, né? Você fala, pô, não tá 100%, que é normal. Que normalmente não é para dar 100% mesmo de compatibilidade, é muito difícil que dê. Só que no caso dessa vaga da Positiva, eu tinha 100% do que eles precisavam, assim, do que eles pediam, né? Na época, era uma vaga de sênior, e eu estava ainda estava indo para pleno na Samsung, né? Para mim, ia ser um update de carreira. Eu nem me imaginava sênior na época, né? Até falei para ele, pô, mas eu não sou sênior ainda, né? Será? Aí ele comentou, não, acho que você tem background bastante aí, pelo que você tem acesso, e também pelo porte da empresa que você tá. Acho que é tranquilo, sim, você fazer essa mudança. E na época eu tentei, eu falei, cara, eu vou tentar, sim, seria perfeito para mim, porque Curitiba é a cidade que eu estou buscando morar. Né? A vaga também parece ser uma vaga bem interessante, bem legal, e eu apostei. Falei, cara, eu vou tentar, vou entrevistar, e aí fiz a entrevista na época com o meu antigo gerente, que hoje é meu diretor, e foi perfeita, assim, a entrevista, sabe? Foi uma entrevista muito promissora, muito, muito, muito boa em termos até de perspectivas da companhia, que a Positivo, na época, estava passando ali por algumas mudanças, né, estruturações, e tinha muito para crescer. Então, eu apostei, fiz a mudança, né, e foi uma aposta muito certa, né, tanto é que eu estou há 7 anos hoje nessa empresa, e, assim, foi muito boa a mudança, tanto pessoalmente, de cidade, né, que Curitiba é uma cidade maravilhosa ali para se morar, e também de empresa. Claro que eu tive que me adaptar, né, porque é uma empresa com cultura brasileira, eu vim de empresas com culturas mais globais, né, italiana e coreana, e aí agora eu estou numa empresa nacional, então eu tive que me adaptar a uma empresa de cultura nacional, empresa de porte menor se comparado a essas empresas de grande porte,
mas uma empresa ali muito empreendedora no Brasil. A Positivo tem mais de 30 anos, né, no mercado. Então, assim, é uma empresa que teve que se renovar o tempo inteiro, né, criar produtos novos, desenvolver produtos novos, e, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de fazer coisas que eu não fazia antes, né? Antes eu era muito especialista. Em tudo que eu fazia sempre foi um viés muito especialista, e agora não. Agora eu tive a oportunidade de desenvolver outras áreas ali da minha carreira. Perfeito, perfeito. Bacana, bacana demais ver essa oportunidade, essa transformação, essa mudança, né? Quer dizer, as oportunidades aparecem e você abraça as oportunidades, né? Você foi lá para Manaus, agora você está indo para Curitiba, você está saindo de um clima bem diferente, né, de Manaus aí para Curitiba, bem mais fresco, eu diria, apesar que faz um calorzinho aí, hoje está quente por aí, você falou para mim está mais de 30 graus também. E conta pra gente o que você pode contar, obviamente nada que seja segredo. Como é que é o teu dia a dia na Positivo hoje? O que você está fazendo hoje em dia? Então, na Positivo, né, eu comecei muito na área de telecomunicações, e aí depois eu fui mudando. A Positivo, ela dá essas oportunidades aí internas para funcionar, valoriza muito o funcionário local, né, então eu tive algumas oportunidades, né. Uma das oportunidades bem legais aí que vale compartilhar, ano passado, quer dizer, no começo desse ano, não, é ano passado, desculpa. Eu estou trocando aí, 2025. Começo de 2025, isso. Tive a oportunidade de ir para o HQ da Google, né, representar a Positivo Tecnologia lá. Teve um encontro aí de OEMs para discutir também as novas tecnologias que estavam por vir, também do Android. Certo. Então, eu tive a oportunidade de representar a Positivo Tecnologia nesse evento, conhecer um pouco mais. Hoje eu trabalho diretamente com a Google, né, fazendo ali... Minha equipe hoje, eu sou gestora de um time que faz homologações de sistema operacional Android, né? O que são homologações aí? Todos os celulares que têm o selo da Google, né, que é o selo do GMS, ele passa por uma série de testes, ali, milhares de testes, tá, Marcelo? São, assim, desde testes a nível de segurança, até a nível de integração ali com APIs, com bibliotecas, para garantir que tudo funcione bem, da integração do sistema operacional Android com o seu hardware. Então, são diversos testes. E a minha equipe hoje ela é responsável por homologar esses aparelhos da Positivo e garantir que o sistema operacional Android funcione perfeitamente bem e tenha o selo Google ali, garantindo que aquele celular passou por essas aprovações. Perfeito, perfeito. Então, hoje eu sou gestora desse time. Um dos times que eu sou gestora, ele faz esse trabalho, né, de acompanhamento ali dessas homologações. Super, super bacana, né? Dá uma ideia pra gente, quantas pessoas trabalham na Positivo hoje, em geral? Você tem ideia? Na Positivo, toda a empresa ali, eu chutaria que é mais de 4.000 funcionários ali, eu não teria esse número certo para te falar. Hoje, o time que eu gerencio tem 22 pessoas, né? E aí, a gente pode dividir essas pessoas, né? Então, tem pessoas desde a área de sistema operacional Android, que trabalham diretamente com homologação para a Google, e tem também outra área que a Positivo investe, né? Que é a área de pagamentos. Desenvolve maquininhas de pagamento também. Então, eu gerencio um time que é responsável por essas aprovações, por garantir que não tenha falhas ali quando essa maquininha estiver em campo, né? E aí a gente vai desde testes de bandeiras, né, de protocolos de pagamento, que aí é outra área, né? Não seria tanto mais telecom, mas é outra área. Também a nível de hardware, né? Garantir que aquele hardware, aquele LCD, a bateria, tudo funcione bem, integrado com o software que está inserido naquela maquininha de pagamento, aquele POS. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, então, se eu não puder responder, não responde, tá? Essas maquininhas de pagamento, em geral, o sistema operacional delas é Android ou uma variante do Android também? Android, a base é a AOSP, né? Usa-se o AOSP, sim, tá? É Android, mas aí não usa todo o sistema operacional, não precisa usar, por exemplo, esses testes do Google, né? Que aí já seria outra vertente, mas o software usado para integrar é o AOSP, sim, do Android. E você, a gente tem que executar outros testes também de validação, homologação, que não necessariamente você precisa executar aquela bateria de teste em um aparelho que não é usado para pagamento, né? Exatamente. Coisas do gênero. Bacana. Exatamente. Aí o viés é muito focado mais no hardware, né? Garantir que aquele hardware esteja funcionando corretamente. E também pensando ali já nas adquirentes de pagamentos, né? Pensando um pouquinho mais nas bandeiras também, Visa, Master, Amex, né? Então é já pensando em outro tipo de vertente, tá? Não só de protocolos agora de telecom, mas protocolos de pagamentos que tem ali os seus códigos também a nível mundial, né?
Legal, legal. E uma parte do teu trabalho hoje, né, envolve trocar ideias com o teu time, com outras pessoas da empresa, né? Como é que isso funciona com home office? Eu não sei, é positivo hoje? Ela trabalha no modelo híbrido, ela tem pessoas em home office, ela tem pessoa totalmente no escritório? Como é que funciona isso para vocês hoje em dia? Você pode comentar um pouco sobre o tema híbrido, home office, trabalho remoto e como é que isso está funcionando para positivo? Posso sim, claro. Antes a Positivo era uma empresa totalmente presencial, né? Antes da Certo. pandemia. Durante a pandemia, ficamos em home office um bom tempo. Uhum. E há alguns anos retornamos para o híbrido. Hoje a Positivo é híbrido, mas eu sou uma gestora remota, porque hoje Certo. eu gerencio. Existe um time aqui em Curitiba, né? Uhum. Que está híbrido. Existe um time em Manaus, que também está híbrido, que eu coordeno. Existe um time em São Certo. Paulo, que eu coordeno, né? E eu não poderia estar híbrido em todos esses lugares, né? Então, Claro, claro, eu claro. fico híbrido aqui em Curitiba e esses times ficam Uhum. híbridos nas suas respectivas cidades, que eles precisam instalar por N motivos, né? De Uhum. estrutura mesmo, que a gente precisa ter. Então, hoje para algumas pessoas, é como se a gente estivesse remoto, né? Na prática, mas cada um está híbrido no seu lugar. E sobre o híbrido ali, né, que você questionou, né, como é que é o dia a dia, se funciona Certo. bem, né, como é que funciona, assim. Particularmente, eu acho que a gente consegue trabalhar bem das duas formas, tá? Eu Uhum. acho que o híbrido, ele ajuda muito. O contato presencial, eu acho que ele é muito positivo, né, para as pessoas. Uhum. Eu acho que tem coisas ali que uma conversa presencial, eu acho que, principalmente quando está acontecendo algum problema, sabe, você consegue, talvez com mais rapidez, resolver. Mas não que seja impossível resolver remoto. É possível Uhum. sim também, né? Acho que o remoto ele tem as coisas também que o presencial não teria, né? Que é a nossa Sim. qualidade de vida, flexibilidade, autonomia, liberdade e até autonomia ali para o colaborador, né? Para ele Uhum. poder se autogerenciar e se desenvolver Claro. melhor também, sabe? E acesso a pessoas que de outra forma talvez você não teria, né? Porque quando você tem uma empresa, vamos dizer, você tem a empresa em, sei lá, Goiânia, você tem a Positivo, tudo bem, tem 4.000 pessoas no Brasil que seja, né? Mas é difícil, você está em todas as cidades, você tem um custo operacional, né? Prédios, e eletricidade, e todo o material que você tem que ter na empresa, segurança, controle de acesso. No momento que você consegue trabalhar remotamente, você vai conseguir contratar gente que tem, vamos dizer assim, as habilidades necessárias para te ajudar na empresa, sem necessariamente a empresa montar uma operação naquela cidade onde aquela pessoa está, né? Tem vantagens grandes aí para todo mundo também. E é bacana ver esse modelo distribuído, é bacana ver você com pessoas distribuídas em várias cidades aí te ajudando, né? E Sem falando um dúvida. pouco também sobre coisas e outras inovações, uma coisa que a gente tem que falar aqui, né, as entrevistas que eu estou sempre fazendo essa pergunta, como é que está sendo o uso de AI para você? O que você pode comentar para a gente sobre o que vocês estão usando, como é que está sendo essa experiência para vocês e para os usuários? Obviamente, nada que seja segredo que você não possa falar, mas como é que você está vendo essa evolução da AI em geral? Cara, eu acho que a IA nos ajuda muito, me ajuda muito particularmente, assim, eu tenho Certo. usado muito ali, principalmente para dados, né, então, Uhum. hoje eu consigo ali fazer uma série de análises de dados, é claro, né, que eu Certo. tenho que ter certa disciplina também, de acumular essas informações, de guardar essas informações para tomada de decisão, então eu consigo hoje ajudar a IA até em avaliação de desempenho, né, da minha equipe, eu como gestora, né, consigo falar, eu consigo ajudar, além disso, a gente tem uma equipe ali muito focada em melhorias e automações, né? Então, hoje, a IA, ela te ajuda muito com linguagem de programação, claro, não substitui Uhum. ainda uma pessoa, né? Mas ela consegue ali otimizar e potencializar o seu resultado. Então, ela consegue te ajudar a fazer o que você faria num tempo maior. Então, hoje, se tem ali uma IA que consegue ajudar as pessoas a corrigir bugs, a otimizar e fazer uma feature funcionar mais rápido. Então, ela consegue ajudar muito nesse quesito. Para testes, hoje eu vejo que ainda falta um pouco ali, sabe? Eu acho que Uhum. ainda falta, talvez, mais recursos, ou talvez até mais tempo também investindo em pesquisas, para que a gente consiga utilizar melhor. Claro que o resultado em si, a IA consegue fazer isso muito bem, né? Mas hoje existe um desafio ali, né? De usar para testes, principalmente aqueles testes que precisam de um olhar mais humano, sabe? Mas tudo que é relacionado à automação de testes, a isso sim,
eu acho que a IA te ajuda muito bem. Eu acho que traz uma grande otimização ali do tempo, né? E uma potencialização do seu resultado. Bacana, bacana. E vamos ver como é que essa coisa toda evolui, né? E se Sim, você, verdade. a gente falou em evolução, né? Mas se você pudesse voltar no tempo e pensar lá desde o momento lá que você começou a ter acesso aos seus primeiros celulares lá, você mencionou que era flip phone, era bem básico, né? Mas se você pudesse voltar no tempo, você teria feito algo diferente do que você fez na sua trajetória? Cara, difícil, hein? Essa pergunta aí. Agora você me pegou aí. Mas pensando aqui, sabe, eu acho que talvez, né? Talvez uma experiência fora do Brasil. Uhum. Ter tido uma experiência, que eu falo, experiência de trabalho fora do Brasil, talvez no começo da Certo. carreira, assim. Hoje eu não tenho, assim, não tenho essa vontade de sair do Brasil, mas talvez Uhum. ter essa vivência, né? Certo. Quando eu tivesse sido mais jovem ali, um pouco mais nova, tido essa oportunidade de morar fora por um tempo, vivenciar até ter esse background de trabalhar numa empresa fora do Brasil. Aí, Canadá, Estados Unidos, né? Algum país, ou a Europa também, talvez, mas especialmente, eu acho que a América do Norte ali, tá? Eu acho que é uma coisa que lá atrás eu não pensava, né? Mas hoje eu vejo, cara, eu acho que eu poderia ter ou estudado, tá? Feito um intercâmbio ali de estudo, ou graduação sanduíche. Na época, eu até tinha oportunidade na minha universidade, mas eu acabei priorizando o trabalho e a carreira, pensando, poxa, eu não quero agora, tipo, atrapalhar o meu processo de estágio aqui, estou me formando, não quero atrasar a faculdade, sabe, atrasar a graduação. Mas eu acho que eu poderia ter feito ali um intercâmbio, uma graduação fora do Brasil, em parte fora do Brasil, no caso, né? Perfeito. Sempre muito interessante essa reflexão, né? E Sim, falando um pouco mais sobre reflexão, aquilo que a gente estava falando em off antes, né? Você entrou numa carreira de tecnologia aqui, né? Lá do comecinho. Mas vamos pensar aqui no universo paralelo aí, que tecnologia não existe. E com quem você estaria trabalhando se não fosse tecnologia? Já pensou nisso assim, alguma vez? já porque lá atrás eu fiz 2 faculdades, né? Eu iniciei ali, Uhum. passei em 2 vestibulares, né? Certo. Economia e engenharia Perfeito. elétrica. Então, assim, eu já pensei, pô, se eu tivesse ido para a área de economia, de finanças, né, não tivesse Uhum. ido para a área de engenharia, de tecnologia, como Certo. é que eu estaria hoje? Então, sim, já parei para pensar sobre isso, sabe? Mas, assim, hoje, olhando para trás e olhando os resultados que eu consegui ter hoje, eu vejo que eu tomei a melhor decisão, Uhum. que foi seguir, de fato, a carreira na área de tecnologia, até pelas oportunidades que a gente tem na nossa área, né, Marcelo? Eu acho que Perfeito. a gente tem um know-how de empresas, né, tanto brasileiras quanto fora do Brasil, de oportunidades para se trabalhar. A gente tem, a maioria dos nossos colegas, né, tem a possibilidade de trabalhar ou remoto ou híbrido, né, então tem mais liberdade, mais autonomia e perspectivas ali de longo prazo, né, para o futuro, Uhum. sabe? Em outras áreas, eu acho que tem menos oportunidades, vamos dizer assim. Perfeito. Perfeito. E falando em área de tecnologia, entendendo que tem muita gente nova querendo entrar nessa área, né? Pessoas que têm as dúvidas mais diversas possíveis e imagináveis aqui. Que conselho que você daria para quem está começando e está tentando entender se tecnologia é para elas ou não é? Cara, então, eu diria para você, assim, pensar nas suas habilidades. Primeiro, fazer uma autoavaliação. Cara, o que é que eu sou Uhum. bom? Eu sou bom em quê? O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu tenho mais interesse? Eu acho que essa Uhum. autoavaliação vale a pena, mas você também pensar assim, o que é que eu tenho que ter para trabalhar na área de tecnologia? E tentar fazer esse match. O que é que combina? O que eu tenho de bom, que eu gosto de fazer, as minhas melhores qualidades e o que é que essa área pede? Eu acho que tem que ter minimamente algum match. Claro que não vai ser 100% nem 50% às vezes, sabe? Mas eu acho que minimamente ter algum tipo de match, né? E a pessoa refletir, cara, é para mim essa carreira, essa área não é? Tem coisas que ninguém nasce sabendo que você pode desenvolver e pode aprender, mas eu Exato. acho que tem coisas que não se ensinam. Eu até falo isso às vezes para alguns estagiários que estão conversando comigo, que é assim, eu falo para eles, cara, eu posso te ensinar tudo, tudo que eu Uhum. sei. Os seniors da equipe, eles podem ensinar tudo que eles sabem, mas ninguém vai te ensinar a ter interesse. Isso Exato. só Exato. você mesmo que pode ter. A gente não pode te ensinar a ter interesse.
pela área, né? A estar afim, a querer de fato trabalhar com aquilo, sabe? Exatamente. Você tem que ter um interesse, tem que gostar daquilo também, senão é complicado, né? Minimamente, né? Você fala assim, vai trabalhar comigo com o processador, vai aprender assembly. Se eu não gosta daquilo, boa sorte. Sim, pois é. Acho que você deve ter passado por isso também, né, na sua área. E Sim, várias sim. pessoas que às vezes querem muito entrar na área, e às vezes porque, pô, escutei falar que é bom, parece legal, mas a pessoa às vezes não tem de fato interesse naquilo. Eu acho que isso se aplica não só à nossa área, eu acho que tudo você tem que ter algum interesse, né? Porque senão, se você está entrando ali só porque é aquela área que você ouviu dizer que gera dinheiro, legal, mas eu não sei se você, sem ter o interesse, sem ter aquele desejo de entender e aprender, se você vai conseguir crescer naquela área, entendeu? Se você vai expandir e abraçar outras oportunidades que podem aparecer. Acho que você tem que gostar. No seu caso, especificamente, eu vejo em você que os seus olhos brilham quando você fala da tecnologia, quando você fala do celular que você gosta. Então, você gosta disso, entendeu? Para você, eu não diria que é uma diversão, mas é uma coisa divertida, entendeu? Uma coisa que você acha interessante, que você acha bacana. Então, aqui você junta o aprendizado, ganhar dinheiro com a coisa que você está fazendo, que você está gostando. Então, você conseguindo unir o útil com o agradável é sensacional. E nem todo mundo é assim, entendeu? Para alguns é um ganha-pão, em que a pessoa não pode esperar o horário de bater o sinal para ir embora da fábrica, entendeu? É diferente, diferente. Cada pessoa é diferente também. Mas, enfim, bons conselhos aí. E falando em conselho, falando em ideias também, uma coisa que eu tenho tentado fazer com o podcast aqui, inclusive no próprio podcast, eu estou tentando aumentar a diversidade, né, das pessoas que eu entrevisto. Então, as 4 primeiras, eu estou com 4 gravações agendadas aqui para janeiro, a sua primeira, são todas moças, né, em janeiro vão ser 4 moças entrevistadas. E como é que você vê diversidade na indústria? O que você acha que as pessoas podem fazer para contribuir, para aumentar e incentivar a diversidade na nossa indústria? Cara, bem legal sua pergunta, tá, Marcelo? E legal sua iniciativa também de pensar num público diverso. A gente sabe que a área de tecnologia é uma área mais... tem um público mais nichado, vamos dizer assim, né? A maioria são homens, né? Tem um perfil que é aquele estereótipo, mas também tem perfis diferentes ali, né? Então, eu diria que, cara, é importante ter times mistos, porque um time que tem diversidade, ele vai ter pessoas que pensam diferente, formas de trabalhar diferente, consequentemente, os resultados eles são melhores, né? Eles são resultados ali que potencializam de uma forma mais ampla ali o público no geral, sabe? Então, eu diria que é importante as empresas tentarem investir, sim, mais em mulheres, né? Não diria que é uma coisa fácil, tá? Porque nem sempre a gente consegue contratar. Eu sofro muito com isso também, né? Muitas vezes eu já fechei vagas que eram exclusivas para, principalmente de estágio ali, o analista júnior, né? Cara, são exclusivas para o público feminino, mas foi difícil, às vezes, conseguir recrutar essa pessoa, porque, de fato, se você vai para as universidades, que começa da faculdade, eu acho, sabe? Eu acho que começando da faculdade, é um percentual menor. Então, às vezes, o número de inscritos também, consequentemente, vai ser menor, sabe? Perfeito. Mas, no geral, talvez promover mais para que mais mulheres tenham interesse na área. Eu acho que começar do começo, não fazer o caminho inverso, sabe? Eu acho que a gente tem que... eu acho que melhorou, mas acho que ainda tem um caminho muito longo aí para ser feito, entendeu? Eu acho que ainda é muito dominado por homem, entendeu? Mas, enfim, tem muita coisa que acho que todo mundo que está ouvindo aí, pode contribuir para melhorar essa área, né? Às Ajudar a vezes ter mais descomplicar as diversidade. coisas também, sabe? Às vezes a gente Sim, acha que, tipo assim, para você trabalhar com tecnologia, tem que gostar de videogame, você tem que sim. ser nerd, você tem que ter o perfil nerd, mas não é assim, sabe? Eu, É. particularmente, eu acho que eu não faço parte desse... Eu tenho muitos amigos, né? Na verdade, tipo Demeters, né? Tenho muitos amigos da área, né? Gosto muito de falar sobre tecnologia, né? Gosto de entender como as coisas funcionam, Certo. mas não necessariamente eu vou ter hobbies só relacionados ao mundo nerd, sabe? Ao mundo geek. Então, eu acho que é tirar esse estereótipo, né? Que você tem Total. que ser uma pessoa mais nerd para trabalhar com isso. Quando não, você pode gostar de negócios também, né? Você pode gostar ali de tecnologia, você pode gostar de usar aquele produto, não necessariamente, né?
ter que ser um usuário assíduo de várias áreas da tecnologia. Uhum. E esse seu comentário encaixa bem com a minha próxima pergunta aqui, que é o que você gosta de fazer quando você não está na frente do computador? Você não está trabalhando, você não está no computador, o que te diverte, o que você gosta de fazer? Ah, legal, hein? Boa pergunta aí. Então, eu gosto muito de ter, eu acho que isso é bem importante ali, até para as pessoas que hoje trabalham Uhum. na área, né, ou estão começando na área, de ter breaks, de ter tempo de qualidade, que não necessariamente tenha relação com o seu trabalho. Então, eu tento desvincular um pouco de telas, né, tento sair um pouco de Certo. telas ali. Eu tento fazer muita atividade física, é uma coisa que eu gosto de fazer, atividade física. E tento também fazer hobbies relacionados à natureza, que é uma coisa que eu gosto, andar a cavalo, às vezes tirar um tempo off e ir para uma área mais rural, sabe? Hoje é algo que eu tenho gostado de fazer. Sair para jantar também, eu gosto muito de gastronomia, então conhecer restaurantes novos, sair com meus amigos ali para conversar, bater um papo. O que não falta aí é restaurante bom em Curitiba, né? Verdade. Você já veio aqui outras vezes? Tem muita. Eu fui uma vez, tem muito, muito, muito tempo. E foi na década de 1990. Mas eu lembro um pouquinho aí da área do Madalosso, né? Tinha uma cantina Madalosso que também. Mas o que eu sempre lembro é o suco de uva que eu comprei aí e foi maravilhoso. Mas o que não falta aí é restaurante bom e coisas boas para experimentar, né? Bacana, bacana demais. Verdade. Uma Eu, coisa que eu gosto Demetrios. também de fazer, que eu lembro, desculpa te interromper, uma coisa que eu Uhum. lembrei aí que você falou, eu gosto muito, uma coisa que eu acho legal também é você estudar coisas diferentes que não tem a ver com a Sim, sua área de claro. trabalho. Uma coisa que eu comecei a fazer nos últimos anos ali é estudar um pouco sobre vinho, né? Então, Uhum. visitar vinícolas, estudar um pouco para conhecer de fato ali a harmonização de vinhos, tipos de vinhos, sabe? Então, um hobby ali que eu comecei a fazer também que eu acho legal, acho interessante. Sim, é interessante, te abre a cabeça também para você aprender sobre outras áreas e você acaba pensando assim, pera lá, esses caras aqui têm esse problema aqui, eu entendo tecnologia, aquela tecnologia dali pode resolver esse problema que esses caras têm aqui. E isso pode gerar uma ideia comercial, uma solução de problemas aí bem, bem legal também, né? É bacana, bacana isso. E por falar em vinho e coisas diferentes que você está fazendo, você tem dica de música, livro, filme ou vinho que você gosta, ou jogos, ou o que seja que você queira recomendar? O que é Cara, um bom vinho? O que é um bom vinho que você recomendaria? eu tenho boas dicas de vinho, sim, tá? Acho que de Então, toda. Acho manda que dá ver. para recomendar. Eu acho que, assim, dá para a gente separar por categoria. Pensar Uhum. assim, cara, hoje está um dia quente, é verão. Muita gente Certo. acha que vinho não se toma no calor, né? Que vinho é Uhum. só para o frio, para a Serra Gaúcha, né? Para o Certo. fundir, mas não. Então, eu diria, cara, tá calor. Você quer ir numa coisa mais leve, às vezes? Tem gente que só gosta de cerveja, mas eu diria assim, cara, investe num vinho branco, né? Não Uhum. precisa ser um vinho caro. Investe no vinho branco. Acho que tem uma uva que eu, para quem está começando, eu acho que eu diria que é uma uva que não tem tanta acidez, mas é um vinho bem equilibrado. Investe numa uva ali, um chardonnay, eu diria. Uhum. Vai no vinho branco. Eu acho que vinhos chilenos, eles têm um bom custo-benefício, né? Então, eu diria, para um calor, um vinho branco chardonnay. Dificilmente você vai, cara, comprar errado. Uhum. Até uns 40 ali, 50 reais, ali você consegue um bom vinho, tá? Para um dia quente como hoje, para uma praia, para o verão, eu acho que combina super bem ali com peixes, tá? Com frutos do mar. Eu acho que é uma boa pedida aí para esse verão, para esse calor que está fazendo Boa, no Brasil agora, boa dica, boa dica. tá? E E você, um alguma outro outra grupo. dica? Oi? Opa, desculpa te interromper. Alguma outra dica que você queira dar? Aí um outro grupo ali que eu diria que é para quem gosta mais de carne, né? Churrasco. Hum. Muita gente acha, Certo. cara, churrasco só dá para tomar uma cerveja, né? Mas não, também. Então, eu iria para um outro grupo, tá? Eu indicaria ali um Malbec, tá? Uhum. Argentino. Então, vinhos argentinos, da uva Malbec, assim, você encontra muita qualidade nessa uva. O preço também, um bom custo-benefício ali, você consegue ter, e que harmoniza muito bem com carne vermelha, sabe? Então, eu separaria esses dois grupos aí. O vinho branco iria no Chardonnay, e um vinho tinto ali para combinar com carne, ou à noite também, né? Para o calor, eu acho que não sei se cairia tão bem assim, para quem não gosta muito de calor, mas iria no Malbec ali. Bacana, boas dicas. Tudo anotado aí. E a gente está falando aqui basicamente uma hora, né? Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito?
Cara, acho que você perguntou bastante coisa ali, hein? Talvez um país aí para viajar, né? Que eu queira conhecer. Onde é que você quer conhecer? Então, tem um plano aí, próximo ano, né? Talvez, de fazer um tour pela Europa e conhecer, fazer um Bacana, tour até para conhecer mais vinhos também, né? Conhecer algumas legal. vinícolas aí, então eu estou planejando aí fazer essa viagem aí pela Europa. Se conhecer alguma também, que você queira me dar alguma dica, ou algum país também que é aquele, esse país acho que é legal, tem uma rota de vinho legal, gastronômica legal também. Eu tenho dicas, sim. A gente conversa em off depois aqui. Tá bom. Tá? Eu tenho algumas sugestões, sim. E, cara, você quer compartilhar teu LinkedIn, mencionar qual é o teu LinkedIn, ou alguma outra rede social que você queira mencionar aqui? Sim, acho que meu LinkedIn eu consigo compartilhar contigo o link especificamente, né, para deixar na descrição aí. Sim. Mas Keila Carvalho, ali consegue me Uhum. encontrar no LinkedIn. E eu fico à disposição aí para quem quiser também, tá, pessoal? Ter algum tipo de mentoria também, algum tipo de. Tá começando a carreira, ainda não sei muito bem como é que funciona a área de qualidade de software ou de telecomunicações. Algumas dicas também para quem está começando, porque muita gente foca tanto no, eu quero aprender determinada linguagem, eu quero Uhum. aprender como fazer isso, como conseguir o primeiro emprego, e às vezes a gente acaba esquecendo do básico, né? Que é comprometimento, horário, fazer as coisas bem feitas. Uma dica também que eu acho que é importante falar aqui, tá, Marcelo, para quem tem dúvida ou que está começando nessa área, que eu diria é, cara, tenta entender como as coisas funcionam por trás. Isso é. Tentar entender como as coisas estão funcionando, sabe? Não pensar no produto só como uma caixa preta, que você Uhum. só está lá executando e está saindo, mas pensar em entender, cara, para esse comando ter saído, essa função está Uhum. funcionando. O que aconteceu por trás ali para aquele resultado sair, sabe? Exato. E associa com aquela curiosidade que você está falando mais cedo também, que a pessoa tem que ter aquele desejo de entender como é que as coisas funcionam e ter até o desejo de melhorar também, né? E Sim, falando é um pouquinho mais verdade. sobre qualidade, me permite fazer mais uma pergunta aqui. Claro. Você tem sugestão de alguém que está interessado em qualidade? Tem algum website, algum livro que você recomendaria, onde essas pessoas poderiam aprender um pouco mais? Tipo o FreeCodeCamp, não sei se você conhece o FreeCodeCamp, você tem um processo enorme com milhares de artigos sobre programação. Tem alguma coisa similar relacionada à qualidade que você recomendaria para as pessoas? Sim, super recomendo. Tem o que a gente chama de Bíblia ali, né? De qualidade de Hum, software, o teste de software, né? certo, E aí você consegue ter acesso a totalmente gratuito, tá, Marcelo? Até vou deixar uhum, o link aqui na descrição para perfeito. quem quiser aprender um pouco mais, que é você aprende certificado básico de teste, né? Que é do Hum, ISTQB. Então você consegue saber, cara, o que é um teste de software, teste de caixa branca, teste de caixa preta, teste de caixa cinza, certo, conceitos de teste, teste unitário, teste de integração. Então você aprende o que é cada tipo de teste, qual a finalidade e propósito de cada um deles, e também você tem a oportunidade ali de estudar para tirar certificações básicas de teste de certo. software. Nunca trabalhei com teste, cara, eu acho que é um ótimo começo, é um excelente começo para aprender os Uhum, conceitos e se certificar. A certificação é uma prova internacional, daí existe um valor ali que você tem que fazer, mas todo o conteúdo que está lá é totalmente gratuito e você consegue estudar e se qualificar para conseguir tentar, seja uma vaga de estágio ou uma vaga de emprego na área. Qual é o link, novamente? O nome da instituição é o ISTQB. Ela é a instituição aqui. ISTQB. Exato. Eu vou deixar, eu te mando o link Perfeito. ali, e aí você consegue colocar e as pessoas conseguem Coloco sim. estudar e entender todos os Perfeito. conceitos, tá? De teste de software. ISQTB. Perfeito. Muito obrigado. E novamente, obrigado por você tirar um pouco da tua tarde de sábado. Para vocês já são quase 2h30 da tarde, e a gente falou aqui mais de 1 hora. Muito obrigado pelo teu tempo. Um prazer enorme conversar contigo, e obrigado pelo teu tempo aqui. Não, imagina, eu que agradeço aí a oportunidade. Parabéns pela iniciativa, porque eu acho que isso incentiva muito as pessoas que estão começando na área, né? E é uma oportunidade para essas pessoas entrarem na carreira de Claro, tecnologia e também pela iniciativa de buscar mulheres para contribuir um pouco mais com a claro. diversidade na nossa área, no nosso setor. É isso aí mesmo. Fica mais 2 minutos comigo aqui. Vou parar de gravar, a gente conversa aqui sobre vinho. Tá bom? Só um segundo, deixa eu parar aqui.